descendência de Sem, um dos 3 filhos de Noé. Por isso que ele é conhecido como do povo semita. Depois de Abraão, teve os filhos dele, Isaac. Só que antes eu vou contar a história dele. Ele estava na terra de Ur, que era perto da antiga Babilônia, e morava com o pai dele. O pai dele era fabricante e comerciante de escultura. Tinha uma loja de comercializar ídolos, aqui a gente chama de estátuas, essas coisas. Naquela época, principalmente na região da Babilônia, tinha muito isso, tinha muito essa comercialização. Deus aparece para Abraão e pede para ele ir para a terra que vai lhe mostrar. E aí tudo bem. Abraão confia no chamado de Deus, na instrução de Deus, e vai com sua mulher. Vai com sua mulher. Na época o nome dela era Sará, não era Sara. Deus chega a mudar o nome dela também. Abraão também, o nome não era Abraão, era Abrão. Deus muda o nome dele também no decorrer da história. Só que até o momento eles eram Abrão e Sará. Aí eles faz uma peregrinação. Ele, o sobrinho dele, Ló, conhecia Ló? Já ouviu esse nome? Já. Pronto. Abraão e o sobrinho dele, Ló, e mais alguns servos que eles convocam. Aí eles vão para o leste da terra, que é aquela região que hoje é Israel. Eles estavam como se fosse na região da Babilônia, da Mesopotâmia. Aí vai para leste, ou seja, para a esquerda, e passa pelaquela região de Israel e chega até o Egito. No Egito, eles têm um problema, porque o reino do Egito era um reino muito bem estruturado, e eles tinham algumas regras bem peculiares, vamos dizer assim. A primeira coisa que acontece no Egito, é uma das primeiras coisas, se eu não me falha a memória, é Abraão chegando lá e pedindo para entrar no reino deles. Só que Abraão fica com medo. Do faraó, que era o governante supremo daquela terra, querer matar ele para ficar com a esposa dele, porque a esposa dele era muito bonita, que era a Sará. Olha só, o medo de Abraão. Sabia disso, que ele ficou com medo disso? Não sabia, não. Pois é. Abraão ficou com medo porque a esposa dele era muito bonita, e ficou com medo quando chegasse lá, o governante da terra, que era o que a gente conhece hoje como faraó, matasse ele, porque naquela época era comum uma pessoa matar o marido para ficar com a esposa, porque na cabeça deles era menos pecado matar do que cometer adultério. Era como se a morte fosse um pecado menor do que o adultério, principalmente para a cultura egípcia, aí naquela região ali. Então ele ficou com muito medo e chegou para Sara e disse assim: vamos dizer, quando a gente chegar lá no Egito, como todo mundo sabe que tu é uma mulher muito bonita, vamos dizer que tu é minha irmã, e assim eu não corro o risco de eu ser morto. Sabia disso não? Pois é, tem esse detalhezinho na história. Aí chegando lá no Egito, os encarregados, os funcionários, as pessoas que o faraó tinha autoridade, vê Sara, realmente acha muito bonita e fala: essa mulher é muito bonita, vamos levar para o faraó. Porque o faraó, na verdade, na época, ele era um tarado que queria ter um harém e tal, e acontece exatamente isso. Leva, e se Abraão, por medo... Harém é como quando o rei quer ter várias mulheres, entende? Antigamente, o rei fazia um castelo, aí tinha várias mulheres, aí chama de harém, um homem para várias mulheres. Tipo no reino animal, um leão, outros animais. É tipo inspirado nessa questão do reino animal. Aí naquele tempo eles tinham muita guerra, eles queriam ter muitos filhos para servir como soldado, servir como general, essas coisas assim. Mas na Bíblia tem um livro da lei que ela recomenda não multiplicar para ser mulheres nem ouro, mas isso aí é outro assunto. Aí voltam da história de Abraão. Abraão chegou, disse para os funcionários de Faraó que era irmã e que não deixava de ser. Eles tinham um certo grau de parentesco por parte de pai. E a mulher de Abraão, Sará, foi levada ao palácio, enquanto Abraão ficou lá nas terras, foi recebido, entrou na terra.
imagina só, eles viajando pro deserto durante um bom tempo, com certeza estava com fome, devia estar passando algum tipo de necessidade, de questão de água. Aquela região era muito, muito desértica. Depois de tudo isso, se eu não me engano, eu tenho que lembrar a história que faz tempo que eu li, mas Deus aparece para Faraó em sonho. Sabe que sabia desse detalhe? Deus aparece para Faraó através de um sonho. Sabia disso? Pois é, Deus aparece para Faraó através de um sonho. E antes Deus mandou, se eu não me engano, Deus mandou a praga para a família de Faraó, tipo a doença. E Faraó sem entender, e o pessoal lá sem entender. Aí Deus aparece para Faraó num sonho, dizendo que a mulher que ele estava, a mulher casada e tal, e ele fica puto com Abraão, porque Abraão mentiu, e manda chamar Abraão e Faraó. E ele já tinha tomado Sara como para ficar no harém dele. Quer dizer que Sara Foi tomada de Abraão. Sabia disso, não? Não, sabia. Sara foi tomada. Mas isso aí tem na Bíblia? Tem. Nos estudos. Não, tem na Bíblia. Quando Deus aparece para Abraão na terra do pai dele, pede para ele ir para a terra onde ele mostra a lei, eles passam por um período de necessidade extrema e faz eles irem para o Egito. Aí no Egito eles passam por essa situação. Aí Abraão, com medo de ser morto, ele diz que omite, na verdade, a informação que Sara era a esposa dele. Ele não diz, ó, Sara é minha esposa, ele diz, Sara é minha irmã. Ele também nem disse que era esposa, nem disse que não era, só disse que era irmã, que era um fato. Aí o que acontece é isso, aqui o Faraó, aí por conta disso, por Faraó ter tomado a mulher que era casada, caiu uma praga sobre a família, sobre ele, sobre a família dele, e ele sem entender o motivo dessa praga. Aí Deus aparece para ele em sonho e explica, fala, ó, a mulher que tu tomou, ela é casada, bababá, toda aquela história. Não lembro os detalhes, como é que esse diálogo é narrado na Bíblia, mas tem. E ele chama Abraão e fica muito com raiva de Abraão, porque Abraão deu omitido essa informação, que eles eram casados. Aí ele, ó, sai da minha terra, vai-se embora e dá um bocado de riqueza para Abraão. Dá muita riqueza, dá boi, gado, ovelha, dá um bocado de coisa para Abraão e pede para Abraão sair do Egito. E devolve a esposa para Abraão. Aí quando o Faraó faz isso, a terra volta, a praga sai sobre ele, sobre a família dele, e Abraão sai podre de rico, extremamente rico e com a mulher dele de volta. A história de Abraão basicamente começa aí. Não sabia disso? Aí tem continuidade da história de Abraão. Por exemplo, o que é que a senhora sabe da história de Abraão? Tem sobre que ele saiu, né? Aí partiu as terras para ele. Ele mostra as terras para lá, não é isso? Isso aí é depois, né? Aí isso aí já é depois. Depois dessa história do Egito, aí ele vai procurar outra terra, que Deus continua orientando ele. Aí ele vai e fica vagando, entre aspas, no deserto durante mais um tempo. Aí encontra uma terra. Eu vou pular algumas partes, eu vou chegar logo nessa parte de Ló, que eu vi que é o que a senhora conhece e está mais interessado. Quando ele, depois dessa riqueza que ele acumula do Egito, devido a que Faraó dá essa riqueza para ele, aí ele vai para essa terra e começa a prosperar bastante. Começa a prosperar. Isso já é no começo. Depois. Já é no começo. Não, é porque tu contou. Essa é no começo. Aí qual é a passagem que tu faz? Isso tudo é no livro de Gênesis, né? Abraão, é o primeiro livro da Bíblia. São 5 livros da lei. O judaísmo chama de Torá. Aí o livro de Gênesis, ela detalha essa história todinha. Foi depois da Babilônia, teve a história teve Adão e Eva, aí teve Caim e Abel, depois de Caim e Abel, enfim, vai passando as histórias, aí vem Noé, aí depois de Noé tem 3 filhos, aí um dos filhos de Noé é Sem, daí vem Abraão, aí tem toda a história do... É que Abraão é filho de... Eu esqueci o nome do pai dele, mas o filho de Abraão, um dos filhos de Noé é Sem, aí de Sem vem Abraão. Por isso que o nome de Abraão não é filho de Sem. Não, Sem é filho de Abraão. Aí por isso que as religiões hoje que são mais conhecidas são as religiões de origem semitas, que é o cristianismo, o islamismo. Sabe o que é islamismo? Veio do filho de Abraão com H, com a escrava. Que foi essa escrava, inclusive, foi um dos
Se eu não me engano, foi um dos presentes lá que Faraó deu para Abraão quando ele saiu de lá, que era uma escrava egípcia. Aí voltando, Abraão prospera com esses recursos, começa a multiplicar no campo. Aí eles vão ficar morando ali perto das campinas de Sodoma e Gomorra. Já ouviu falar Sodoma e Gomorra? Pronto. Aí ele começa a morar perto dessa região e começa a prosperar muito, ao ponto dos pastores de Abraão começarem a brigar com os pastores do sobrinho dele, por conta da quantidade de recursos gigantes, carneiro, boi, pasto. Eles começaram a brigar. Aí por conta disso, Abraão Ló chega, que é o sobrinho dele, chega até Abraão e pergunta: a gente tem que fazer alguma coisa. Aí Abraão, inclusive essa negociação é usada até hoje em grandes mesas de negócio, onde as pessoas precisam resolver conflito. Pode parar? Não. A gravação. Pode continuar. Essa história é legal. Só para terminar a história de Ló. Abraão chega para ele: beleza, tu quer se dividir? Por mim não se dividia, mas escolhe um lado que eu vou para outro. Pronto. Aí Ló escolheu o lado das campinas de Sodoma e Abraão escolheu o outro. Aí se separaram, só que tempo depois, Sodoma e Gomorra... Ló é o que? Sobrinho. Sobrinho de Abraão. Abraão ele não tinha filhos, ele não conseguia ter filho com Sara. E o sobrinho é como se fosse para quem ia ficar a herança, entendeu? É como se fosse um filho. Aí vem cá, Ló. Aí ele só teve um filho com Sara, ele teve outro. Depois ele teve um filho com Sara, que foi Isaac. Só que Isaac, ele teve outro com outra mulher. Teve, com a escrava, porque Sara não acreditava na promessa de Deus que ela tem um filho. Aí se desesperou e botou ele para casar lá com a escrava. Aí nasceu Ismael, para conhecer a escrava sexualmente, nasceu Ismael. Aí Ismael foi o filho mais velho de Abraão. Só que aí depois ele teve um filho com Sara, Isaac, que era o filho que foi o filho da promessa. Aí depois ele teve outros filhos. Quando Sara morre com mais de 100 anos, acho que é 100, eu não sei ao certo agora, mas 100 e poucos anos, 160, se eu não me engano, Abraão morre com 160, quase 200 anos. E depois que Sara morre, ele ainda tem filho com uma mulher chamada Ketura, que algumas pessoas dizem que ela era uma chinesa da parte da China, os olhos puxados, que é a descendência dos orientais. Mas Abraão tem muitos filhos depois ainda. Esses aí são só os primeiros. Se eu não me engano, esse Isaac foi com 90 anos. Sara tinha 90 anos quando teve Isaac. Ou foi perto. O que acontece, voltando à história de Ló, é que Ló ele foi morar em Sodoma. E Sodoma era um lugar muito complicado por conta da promiscuidade que tinha lá. Sabe o que é promiscuidade, né? Mas hoje em dia Deus não permite mais mulher idosa ter filho. Você nunca mais viu uma mulher com mais de 70 anos grávida. Isso é outro assunto. Não vou mudar o foco da história de Abraão, não, porque isso é um outro assunto. Deus é o Deus do impossível. Sim, voltando. O Ló vai para a cidade de Sodoma e tem uma guerra. Lá tem uma guerra entre os reis de lá, porque lá são várias cidadezinhas pequenas e tem uma guerra e tal. E Abraão se mete na guerra para poder resgatar o sobrinho. Essa história é bem interessante. Ele vai para a guerra para tentar resgatar o sobrinho. Tem até essa parte da guerra é bem legal. E tem um poço de petróleo, de betume, que algumas pessoas ficam presas. Mas resumindo, Abraão vence essa guerra e aparece um cara chamado Rei de Salém, servindo pão e vinho para Abraão, que já é uma espécie de aparição de Cristo no Antigo Testamento, abençoando Abraão e tal. Já ouviu falar dessa história? Do Rei de Salém? No final da guerra, esse personagem misterioso aparece. A história de Abraão é bem longa, ela vai se estendendo bastante na Bíblia. E qual é a parte da Bíblia que fala sobre esse negócio de Abraão, que ele foi para Faraó? Em Gênesis. Sim, Gênesis, o capítulo. Tem que conferir lá.
Eu não lembro de cabeça, mas tem que conferir. É porque tem toda a cronologia que eu te falei no começo. A história de Abraão é bem curtinha do livro de Gênesis. Os homens da Bíblia, eles tiveram filho com outras mulheres sem ser irmã deles? Não, o certo é você ter uma mulher só. Jesus fala. Eu sei, mas Não, todos não, né? Tem homem que nem. Abraão, Não, tem. Antes de Abraão, ó, por exemplo, da Enoque, Caim, Tubal-Caim. A Bíblia fala que só narra o primeiro filho deles, entende? A ordem é Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Tem uma ordem assim que tu fala depois de Abraão, né? Genealogia. Depois de Abraão. Lá no livro de Gênesis tem a genealogia. Aí conta as o marido histórias. de Ana, qual era o nome dele? É o Samuel. Cana. Pronto. É o Cana. Ele também teve filho com outra mulher. Com Penina. Antes de ter a... É porque ele tinha. É porque Ana não conseguia ter filho. Não, mas aí é porque eles tinham ela tinha duas mulheres. O primeiro homem a ter duas mulheres foi o descendente de Caim, chamado Lameque. Lá no livro de Gênesis, fala a história de Caim e Abel. Caim teve um filho chamado Enoque. Aí os filhos de teve um filho, aí teve um cara chamado Lameque. Tu não tem Netflix, né, Zuleide? Tem a série Reis lá na Netflix. Entrou essa semana. Eu tô assistindo, conta a história de Ana e de Elcana, que é a que a Record gravou. A série Reis não é tão importante. Eu tô assistindo tanto o Reis quanto os 10 Mandamentos. Tá na A Netflix. parte de Reis não é tão importante quanto os 5 primeiros livros da Eu sei, mas é bom a gente ver também. Porque A saber também. até lá nos livros, 100 primeiros livros, que é o livro da lei, ela recomenda, ó, Deus não se agrada de ter reis, mas quando o povo quiser idolatrar um rei, quiser trazer alguém para representar eles vai ter que seguir essa série de leis. E uma das leis vai ser ler esses 100 primeiros livros, tentar ler eles todos os dias. Porque essa é a lei que vocês devem seguir, que devem se orientar, que devem conhecer. Aí essa perguntou sobre ter filhos com outras mulheres. O primeiro homem que teve duas mulheres foi Lameque, que é se eu não me engano, o grandson, que é tipo o neto de Caim. Tem a genealogia. Aí era Bilá e teve outra mulher lá que ele teve mulher. Só que foi um cara extremamente violento. Ele chegou e disse, ó, foi o segundo assassino da Bíblia. O primeiro foi Caim, que matou o irmão, e o segundo foi Lameque, que disse, ó, eu matei um jovem porque me feriu e matei não sei quem porque fez uma afronta contra mim. Aí ele tinha duas mulheres, ele tinha filho com as duas. Foi o primeiro caso que mostra uma pessoa que teve, um homem que teve mais de uma mulher. Mas Deus criou o homem para ter uma mulher só. Adão, Eva e os animais, e Deus visitando eles todos os dias.